A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Ebenezer, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Consagramos tudo nesse tempo de oração para ti, Senhor. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e a tudo que estiver, Senhor, ligado com nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor, dar-nos da tua graça, sabedoria, instrução da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje a gente está feliz da vida. Choveu, deu aquela pausa e a gente diz, não, agora vamos gravar, né? Tá um chuvisqueirinho aí fora, dá uns barulhos aí de pingaceira, mas nós vamos gravar mesmo assim, porque é nosso compromisso com o Senhor, né? Glória a Deus, hoje nós vamos falar sobre identidade. Cristina, o que é isso, Cristina? Identidade revela nome, né? Identidade está ligado com a nossa nacionalidade, identidade está ligado com quem nós somos, de quem somos filhos, quando que nascemos, onde nascemos. É mais ou menos isso, né? Que quando nós falamos identidade vai lembrando na nossa vida, mais ou menos isso. Porém, existe uma identidade em nós, que não está ligada com aquela identidadezinha, com aquele documento que a gente bate foto, que diz de onde nós viemos, que fala quem é nosso pai, quem é nossa mãe, qual é o dia que eu nasci, enfim, né? Que nos dá um número de identificação numa nação, mas existe uma identidade, né? Que ela é traçada, ela é selada no céu. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, e hoje nós vamos falar no livro de Daniel, vai aprofundar muito, glória a Deus, aleluia. Daniel, no livro de Daniel, no verso 1, né, capítulo 1 e o verso 3, que diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe aos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. Então, mancebos em quem não houvesse defeito algum, também que fossem formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou comida a de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asaías. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsassar, Ananias o de Sadraque e a Misael o de Mesaque e o de Azarias, Abidnego. Glória a Deus, nós vamos dar uma pausinha por aqui, e glória a Deus por isso, né? É a palavra de Deus vem falando, né? Jerusalém foi sitiada, quer dizer, fizeram aquele cerco na volta de Jerusalém, invadiram Judá, né? E a palavra de Deus diz que quando invadiram, né, o rei da Babilônia invade Jerusalém, o que acontece, né? Ele vai e ele pega o que tem de melhor. Isso era uma tática, né, de despojo, de guerra, que quando eles invadiam uma cidade, quando eles tomavam um reino, e o que eles faziam? Eles levavam tudo o que tinha de melhor daquela terra, daquele reino, e ele levava para eles. Era assim que os povos enriqueciam, deixava aquela cidade destruída, né? E a palavra de Deus diz que foi assim que aconteceu. Jerusalém sitiada, invadida, levaram os tesouros, levaram o ouro, levaram o prata, levaram tudo que tinha de melhor. E é interessante que aí o rei levanta e ele dá uma ordem aos seus serviçais, né? Que era para pegar, para buscar, né? Entre aqueles jovens, né? Aquelas pessoas que estavam naquela cidade, ele buscou, né? Entre eles os jovens dos filhos de Israel, né? Ele manda pegar os jovens que eram bonitos, de boa aparência, os que eram cultos, bem instruídos, né? Eram sábios, habilidosos, inteligentes, filhos, né, de descendências reais, de linhagens reais, né, e dos nobres, quer dizer,
filhos dos ricos e os príncipes de Israel, né? Quer dizer, bem instruídos, né? Apessoados, entendidos de tudo, mas que também soubessem se portar para viver lá no palácio do rei. Então a palavra de Deus diz que quando eles tomam esses jovens instruídos, ricos, bonitos, famosos, né? Conhecidos da letra, entendidos, muito sábios, muito hábeis, então eles pegam e levam esses jovens lá para dentro do castelo. E lá no castelo, o rei chega e diz: ei, dá comida, dá manjar, deixa comer o que eu como, deixa comer comida de rei, né? E depois o rei pega e dá uma ordem para esses serviçais, né? Manda instruir na língua, na cultura, nos costumes, nos ensinos daquele povo que era o povo caldeu. Então a palavra de Deus diz que quando eles chegam, né, tomam aqueles jovens e levam realmente para dentro do palácio. A palavra de Deus, ela vem, né, mostrando ali 4 jovens que foram assim bem destacados pela palavra de Deus, né? Fala de Daniel, fala de Ananias, fala de Misael e fala Azarias. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam lá no castelo, uma das coisas que eles fazem é o que? Eles trocam o nome deles. Então Daniel vai chamar Belzazar, Ananias vai chamar Sadraque, Misael vai chamar Mesaque, Azarias vai chamar Abidnego. Então eles mudam aquele nome que eles tinham como uma identidade de um povo, né, de uma cultura, de uma nação de nascimento, e eles mudam, dando uma nova identidade. Então, eles mudam, eles faziam aquela mudança no nome para realmente ter uma mudança de mentalidade. Era uma retirada das referências que eles tinham antes para uma nova referência, né? Era como se eles dissessem: vamos tirar a cultura, vamos tirar do povo, vamos tirar das lembranças, vamos tirar, né, das raízes. Então eles mudaram o nome desses jovens que a palavra de Deus fala que foi mudada. Então quer dizer, acontece que Daniel foi um dos que mais sobressaíram no meio daquele jovem, né? Um homem muito entendido, e a palavra de Deus diz que Deus deu muita sabedoria para ele, e tudo que ele fazia, ele tinha uma unção chamada de excelência. Aquela pessoa que tudo que fazia dava certo, tudo era aumentado, tudo era maravilhoso, tudo era bem visto. Então a palavra de Deus diz que por inveja, né, as pessoas que estavam ali no governo do rei Dario, eles fazem o quê? Vamos botar esse homem para a caverna, vamos tirar do nosso meio, vamos tirar, ele está muito aparecendo, ele já está sendo colocado quase como o primeiro, né, vai passar acima de nós. Por inveja, eles montam um edito, né, e acabam fazendo com que Daniel vá para a cova dos leões. E diz que o rei, não podendo saber, não sabia mais o que fazer. A palavra de Deus diz que o rei vai, né, bota Daniel lá e diz: olha, que seja o que Deus quiser. Mais ou menos isso, né? Que Deus de Daniel possa proteger ele. E a palavra de Deus diz que quando chega de manhã, daí o rei corre. A palavra de Deus diz que o rei corre, lá no verso, né? Daniel 6, verso 19, diz assim: pela manhã cedo se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então declarou Daniel ao rei e falou: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. E glória a Deus, que palavra tremenda, né? É quando o rei coloca Daniel lá e diz: olha, eu não posso fazer mais nada agora, que o teu Deus faça alguma coisa por ti, Daniel. E Daniel chega de manhã, quando o rei vai chamar ele, Daniel sai lá, né, ileso de tudo, e diz: ei, rei, né, eis aqui, eu estou aqui porque Deus me guardou, meu Deus me guardou. Então essa identidade, né, a gente vê que no começo muda-se toda a identidade de Daniel, mas quando a gente vai indo, caminhando já para o livro, né, de Daniel ali, por essas passagens, a gente vai vendo, né, que Daniel, ele não teve nenhum tipo de mudança de identidade, muito pelo contrário, o que sobressaiu nele foi a identidade de filho de Deus. Então, Cristina,
ensina essa palavra para as nossas vidas, meus amados. Hoje em dia o que mais Satanás quer fazer é tirar a nossa identidade, roubar a nossa identidade, né? Satanás, ele quer que nós pensamos que, ai, não é nada, ele não vai conseguir. Você já viu aquelas pessoas que dizem, né? Ai, como é que essa pessoa chegou nesse lugar, Cristina? Ai, essa pessoa aí que não era nada, olha aquele ali, fez ali um cursinho, agora tá lá, tá como gerente, tá como chefe, né? Então a gente vê muitas pessoas que são desacreditadas, muitas pessoas que são chamadas por apelidos, diminuídas, né? Tem pessoas assim, tem palavras, tem apelidos que são degenerativos, né? Que são desmerecimento para as pessoas, e as pessoas vão aceitando aquilo, né? Ah, não, a minha vida é isso mesmo, né? Estão me chamando isso porque eu sou isso mesmo, e a pessoa vai aceitando, né? Muitas vezes as pessoas aceitam aquelas palavras de maldição, palavra maldita, e a pessoa vai mudando a identidade delas, né? Justamente porque ela vai aceitando aquela nova identidade. E é aí que mora o perigo, porque nós não podemos perder a nossa semelhança, né? Nossa maior identidade, né? Então, quando realmente, né, Satanás, ele vem combatendo com a nossa identidade, é para nos roubar a identidade de filho, é para nos roubar aquela imagem, semelhança do Deus Altíssimo, do favor de Deus pelo qual nós fomos criados, né? Então, nessa hora, a gente vê que Satanás muitas vezes, né, vai tomando pessoas, para as pessoas irem liberando decretos a nosso respeito, né? A gente já viu quantas pessoas que levam apelidos, quantas pessoas que têm palavras de maldição, e aquilo vai distorcendo toda a imagem que a pessoa tinha, vai distorcendo aquele caráter, vai distorcendo aquela personalidade de gente boa, né? De gente fiel, de gente, pessoa, né, que a gente via assim tão cheia de talentos. Então a gente vai vendo que vai mudando a identidade. Então a gente vê nisso tudo, né, que Satanás quer realmente fazer, que nem aconteceu com esses jovens que eram tão sábios, que eram bonitos, que eram de família real, e ali Satanás quis o quê, né? Mudar a identidade. Então que fique para nossas vidas, né, um conselho: não deixa mudar a tua identidade, não. Olha, a palavra de Deus fala, né, tá ali no livro de Colossenses, né, livro de Primeira de Pedro, né, como que Deus nos vê, né, como reis, sacerdote, né, que nós somos nação santa, povo adquirido de Deus. Está lá no livro de 1 Pedro 3:7, né, Primeira Pedro 2, 1 Pedro 2:9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, esse é o povo de Deus, essa identidade que não pode faltar jamais na nossa vida. Quando o rei Dario, ele vai chamar Daniel, ele não chama: ei, Beltesazar, vem para fora, ele diz: Daniel, filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Então, que essa seja sempre, né, nosso maior nome, seja a nossa maior personalidade, a nossa maior identidade. Nação santa, povo adquirido do Senhor, geração eleita, sacerdócio real. É muita coisa para ser povo de Deus, né? Então, que nós possamos nessa noite adquirir, realmente tomar posse desta palavra abençoada que é, né? E a partir de hoje, que nós começamos, né, a rejeitar, rechaçar, né? Quando pessoas vierem dizendo, né, as suas palavras malditas, os seus malfazejos, os seus mal falados, né, as suas formas degenerativas, degradativas, que vai diminuindo aquilo que nós somos, a quem nós somos, a nossa identidade em Deus. Amém? Glória a Deus. Lembre-se sempre, você é a feitura, você é a menina dos olhos de Deus. Você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. Deus te escolheu para o louvor e a glória dele. Você é um filho de Deus Altíssimo, e por isso, onde quer que você vá, a sua identidade sempre será selada até o dia em que nós vamos para a glória. E lá nós vamos ter o nosso nome no livro da vida, e o Senhor vai dizer: ei, vem, porque aqui é teu lugar. Então nós temos um lugar diante de Deus, né? Nós ministramos todos os dias nessa terra diante da face do Deus poderoso. Por isso, nossa identidade é filhos de Deus Altíssimo, servo do Deus Todo-Poderoso. Isso ninguém pode nos tirar, isso ninguém pode nos roubar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você.
Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou. Senhor, graças por tudo. Senhor, nós queremos nessa noite bem dizer, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor nos fez povo adquirido, o Senhor nos comprou para Ele. Senhor, nós somos o teu povo, nossa identidade é filhos do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós declaramos, Senhor, sacerdócio real, o povo adquirido do Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, nós somos do Senhor. Nós temos uma identidade, nós temos uma cultura celestial, nós temos um Pai glorioso. Senhor, essa é a nossa herança, essa é a nossa geração, essa é, Senhor, meu Deus, a nossa condição, Senhor, eternamente. Por isso nós declaramos a grandeza da tua palavra que diz quem nós somos. Isso, Senhor, meu Deus, nunca poderá nos ser tirado. Essa é a nossa porção, essa é a nossa herança por Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos e agradecemos, Senhor. Queremos declarar contra toda palavra maldita, contra toda sentença, Senhor, de mudança de identidade, de nome, Senhor, de personalidade, que Satanás tenha lançado, Senhor, com apelidos, com nomes, com pronomes, Senhor, meu Deus, e queremos declarar e profetizar que esse mal não tem poder sobre nossas vidas. Declaramos, Senhor, o nome do Senhor Jesus sobre nossas vidas, nossa bandeira e nossa herança. Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus te abençoe.